Olá, muito boa tarde para você, seja bem-vindo ao Gaúchinho.com, ao Sala 203, e hoje nós estamos recebendo uma personalidade, uma autoridade aqui no nosso município de Serafina Correia, que é o Padre Celito João Percice. A gente vai conversar com o Padre Celito em 2 minutinhos, logo após os nossos comerciais. Fique ligado, a gente já volta. Você que mora em Serafina Correia e região e sofre com dores na coluna, ciático, dores musculares ou nas articulações, precisa conhecer o Instituto Coluna Vertebral. Faremos uma avaliação criteriosa para o seu caso, utilizando os melhores tratamentos na área da quiropraxia e fisioterapia, para que você tenha menos dores, mais saúde e qualidade de vida. Siga a nossa página no Instagram, clique no link da bio e nos chame pelo WhatsApp. 2025 apenas começou. E nós, aqui da Uraunic Serafina, já estamos preparados para lhe entregar o melhor tratamento odontológico da cidade. Aqui, você faz todos os exames necessários para um diagnóstico correto e preciso do seu caso, facilitando assim o seu tratamento. Estamos preparados e apostos para lhe dar a melhor experiência no seu atendimento. Então, entre em contato agora mesmo e agende a sua avaliação. É simples, rápido e fácil e pode mudar a sua vida. Estamos de volta e agora sim, nós vamos conversar com o Padre Celito, conversar um pouquinho, contar a história do Padre Celito. Primeiramente, eu gostaria, Padre, de lhe agradecer o teu tempo, eu sei que é curto e o senhor tem bastante tarefas em virtude também da Semana Santa, da Quaresma, estamos próximo à Páscoa. Seja bem-vindo ao Sala 203, seja bem-vindo ao Gaúchinho.com, muito boa tarde, Padre. Boa tarde, Thales, boa tarde a todos os ouvintes. Estou aqui agora, é bom que a gente também se apresente à comunidade, há muitas pessoas também que questionam, né, e querem saber a vida também do padre, então eu posso estar aqui à disposição para também esclarecer toda a minha caminhada. Padre, vamos começar a contar um pouquinho da tua história, né? Sim. Tu já tem uma grande história como padre, né? Já tem diversos anos, já é uma boa experiência. Uhum. Mas como que surgiu esse chamado, como é que surgiu esse desejo para ser padre? Sim. E também, o senhor é natural aqui da nossa região, mas morou pouco por aqui, né? Sim. Certo. Eu sou natural de São Domingos do Sul. Naquele tempo era uma vila, hoje é uma cidade, né?
Então eu nasci ali. O que me impressionou e o que também despertou a minha vocação ali nesta vila, nesta cidade de São Domingos, foi as missões dos freis capuchinhos. Então, havia uma semana de missões e eu me entusiasmei de vendo um frei fazendo um sermão. E eu disse para minha mãe, quero ser como aquele frei lá. Daí passou o tempo, ninguém mais me procurou, ninguém mais se interessou, ninguém mais falou nada, nem o frei também conversei com ele, mas não mais procurou. Então apareceu um padre escalabriniano, da congregação dos padres escalabrinianos, do carlista, apareceu lá, tal de padre Delísio Ártico, era naquele tempo, e ele me procurou na minha casa, na casa lá da minha família, e ali ele veio e ele disse, tu queres entrar no seminário? Entra no seminário de Casca, é pertinho daqui de São Domingos, né? Então ali, com este convite, a minha mãe preparou as roupas, tudo lá, minha família, meu pai, todo mundo, e ali entrei no seminário de Casca no ano 1960. 1960 eu tinha 13 anos. E fiquei uns 5 dias em Casca, no seminário, aí o superior, o reitor daquele seminário, me enviou para Nova Bassano. Aí o meu primeiro ano foi lá em Nova Bassano. E assim, fiquei 1 ano em Bassano, depois mais 2 em Casca, depois fui para Guaporé, depois fui para Passo Fundo. Passo Fundo eu já coloquei a minha batina, né, a batina que a gente recebia a batina naquele tempo. Depois da batina fizemos 1 ano de noviciado e depois fui para ter a filosofia em São Paulo. Então 3 anos de filosofia em São Paulo e 4 anos de teologia em São Paulo. Aí completei os estudos, fui ordenado padre em 1978, dia 2 de dezembro de 1978, em Casca, a ordenação, na Igreja Matriz de Casca, com o bispo Dom Cláudio Colli, naquele tempo, né? E a minha primeira missa em São Domingos do Sul. E ordenado padre, o superior me colocou de novo em seminário para cuidar da formação. Essa é a história da minha vocação. E o senhor aí foi para o seminário, não foi ordenado padre, então ministrava missas normal, mas também tinha a responsabilidade de cuidar do seminário. Depois, sim. É interessante que fiquei 18 anos para ser padre. 18 anos? 18, naquele tempo era assim. A gente começava lá com o preliminar, né? E depois a preliminar era admissão, 1ª série, 2ª série, 3ª série, 4ª série, e a 5ª série, e depois então entrava já para outro estudo, né? Assim, era assim. Então, para ser padre foram 18 anos. E quando eu fui ordenado, pensava já de assumir uma paróquia, no mínimo como vigário, né? Não precisava ser pároco. E aí o superior não disse, fique aqui no seminário de Casca para ajudar na formação. 8 anos, mais 8 anos em Casca para ajudar na formação. Só ali que, depois de 8 anos, ele me enviou para Guaporé. Então, minha primeira experiência de padre vigário foi em Guaporé, que foi curta também. Foi curto ali, porque já o superior, uma noite, me ligou de Porto Alegre, dizendo, Padre Celito, eu preciso de você em Catueté, no Paraguai. Eu nem sabia onde que era isso, né? Mas nós missionários, nós dessa congregação somos missionários. E temos o voto de obediência, castidade e pobreza. Onde que seríamos enviados, então eu tinha que ir por ali. E a minha obediência. Então, eu disse, tá bom, eu estou pronto para ir para Catueté. E parti, e já neste tempo a minha família já morava lá em Dois Vizinhos, no Paraná. Uma parte da família estava em Palma, no Paraná, e a outra parte em Dois Vizinhos. Então, com o carro, fui até Dois Vizinhos, na outra manhã parti para Paraguai,
Passei a ponte e tinha mais 250 quilômetros para dentro de lá, para a ponte, perto lá em cima de Guaíra. Havia uma cidadezinha de paraguaios, de paraguaios, né? Então, ali que eu fui chamado Catuete, e fiquei 6 anos ali, com aquele povo, os brasileiros lá, né? Ali tinha 60 comunidades de brasileiros que eu atendia, e a vila de Catuete de umas 250 famílias. Foi muito boa a experiência, muito boa. E como é que foi chegar numa cidade, chegar no Paraguai? Tem muitos brasileiros que falam português normal, mas também tem uma outra língua, né? Que é o Guarani, se não me falha. Tem o Guarani. Como é que é chegar em outro país? Vou te dizer que os meus primeiros dias foram de sofrimento, porque eu não sabia a língua. Eu tanto também o espanhol, muito pouco. A gente podia se defender em algumas palavras, falar algumas palavras, mas como eles falam, era muito difícil, tanto que quando eles chegavam perto de mim para falar, falavam muito rápido. E eu dizia, não, despacito, calma, porque eu não estou entendendo nada. Né? Então, para nos entender, era complicado. Mas depois, sabe, a gente entra no ritmo e eles têm, assim, uma veneração muito grande para o padre. Eles, assim, o padre era uma autoridade ali, né? Então, aos poucos, eu fui me entrosando, vendo o jeito de toda pessoa assim. Quando eu cheguei lá para os 6 anos, já estava muito bem adaptado, e muito com eles, com a amizade deles, tudo, né? Conseguimos fazer a igreja, a praça lá, que também nós tínhamos que fazer a praça, o salão paroquial. Então, e depois as comunidades que eu tinha lá, de brasileiro. Aquilo que os brasileiros era fácil, porque eles falavam português, né? Mas ali na vila de Catuete. Então, o Guarani também, a língua do Guarani, eles falavam perto de mim, o que estão falando? Eu não estou sabendo o que estão falando. Mas eu sempre dizia que eu tinha compreendido tudo, né? E pronto, compreendi. É interessante. Essa foi uma experiência muito boa. Mas o que mais... quando eu estava já me adaptando, me acostumando, o superior de novo chega e diz, eu preciso de você de novo na formação. Então, vim para Guaporé, no seminário de Guaporé, ano 1995. Guaporé, e ali um ano, e quando terminou o ano, a turma essa foi para frente, para Passo Fundo, e ele disse, agora você vai para Sarandi, cidade de Sarandi, lá tem uma casa, um seminário, que era antigamente um patronato. E lá você vai para lá, abre aquilo ali, e você vai começar com 6 seminaristas daquelas regiões, 6 seminaristas. E se der certo, você continua. Se não der certo, eu vou te trocar, vou te colocar em outro lugar. 11 anos, fiquei em Sarandi na formação. Sempre havia uma média de 15 a 20 seminaristas. Completados aí os 11 anos, aí me trocou. Aí vim novamente para Guaporé, na paróquia. E aí em Guaporé mais 6 anos como vigário. E olha como que é a história. Logo nos 6 anos também ali, chegou, hoje é bispo até, o padre Adilson Buzin, que era também natural de Sarandi hoje. Ele era padre, era superior da congregação. Se tornou hoje é bispo. E ele chegou como superior e disse, precisaria de novo você na formação. Bem, mas aí estamos bem. E você vai para Passo Fundo. E em Passo Fundo, então, tinha já o seminarista do 1º, 2º e 3º grau. Né? Fui para lá e mais 8 anos na formação. E assim, terminados os 8 anos, disse, agora você pode ir como vigário para Sarandi. Então, lá em Sarandi, fiquei 4 anos. Estava muito bem também em Sarandi, com aquele povo muito bom. Aí chega o superior e diz, você vai para Serafina Coreia como parco.
Como pároco, porque lá, não digo como pároco, eu não vou. Eu vou como vigário. Eu disse, não quero ser pároco, é muita responsabilidade. Não, eu quero que você seja pároco. Bom, então, se eu mandou, é obediência. Eu aceitei, estou aqui. Já faz 1 ano e 3 meses que estou aqui. Está muito bom, estou bem, me adaptei bem com esse povo aqui, tranquilo, né? A gente se sente bem, vê muita piedade, muita oração. Um povo ainda com uma tradição muito linda, né? Que vem com os princípios, com a base muito forte, muito bonita, de famílias, que tem ainda aquela fé e a oração. E é impressionante o que se reza aqui no nosso santuário também, né? Eu tenho as pastorais que eu tenho aqui, são 22 pastorais, uma maravilha, né? Todos participando e vivendo a vida com Cristo. Então, isso também te deixa contente, te anima e dá sempre mais coragem para enfrentar todas as dificuldades. Falando de dificuldades, desafios, só uma dúvida. Qual que é a diferença de pároco e vigário? Eu acho que é bem pertinente. Talvez muitas pessoas tenham essa dúvida, né? Tem. Qual que é porque às vezes, eu tenho que falar com o vigário ou com o pároco. Tá, mas qual é a diferença? Pode ficar tranquilo, que se você é o vigário lá na casa paroquial, você vai dizer para o cara, vai falar com o pároco. Porque sim, o que tem o pároco? O pároco, ele é... Estamos bem, só tem o padre Macir, que é o vigário, mas se combina entre nós. Porém, a responsabilidade última é sempre minha. Então, eu tenho todo aquele que são problemas de comunidades, dificuldades que as pessoas trazem, coisas assim que tem que se assumir dentro do santuário, da igreja, com os movimentos, tudo é sempre parte do pároco. Para depois o pároco, então tem acima dele, tem o arcebispo. Então nós dependemos muito da cúria. Então quando a coisa é bem mais complicada, eu já estou apelando para a cúria, porque são muitos problemas, muita burocracia que tem. Então você sempre, o vigário ele é mandado. Eu digo, ele já pega as suas capelias, as suas comunidades, ele reza a sua missa, vai para lá, vai ao pároco, não. O pároco sempre que está ali. Então, tudo que é problema, papéis, livros, tudo que é para assinaturas, tudo aquilo é de responsabilidade que tem para assumir, o pároco é o responsável. O pároco é como se fosse o gerente geral, como se fosse numa empresa, por exemplo. Numa gerente geral, tem que ser, está sempre ali na coisa. E quando que também vejo que isso tudo não consigo resolver, porque às vezes tem coisas complicadas, eu tenho que apelar para a cúria, porque nós também dependemos de um arcebispo. E a última palavra é dele. É isso aí. Vamos voltar um pouquinho, né? Tu falaste que aqui é uma comunidade de bastante fé, que reza bastante. Nós estamos num 40 dias, né, que antecedeu a Páscoa, né, na Quaresma. Ingressamos na Semana Santa. Vamos falar um pouquinho o que representa a Semana Santa para a Igreja Católica, para quem é católico, o que representa essa semana? Para nós cristãos, esta semana é importantíssima, porque para nós e para toda a humanidade é assim, né? Nós vamos viver a paixão, a morte e a ressurreição de Cristo. Então, Cristo que veio enviado pelo Pai Deus ao mundo para uma missão. Esta missão, ele é dentro da igreja que ele veio para colocar aqui, não foi aceito pelos judeus, fariseus, doutores da lei, porque eles se prendiam àquela tradição de Moisés, de todas aquelas antigas, né? Então, eles tinham um tipo de um tipo de religião que só seguia a lei. E Jesus veio e quis colocar um outro sistema. A lei, sim, mas acima da lei a pessoa. Então, Jesus veio por amor. Veio para amor, para doar a vida. E nos ensinou. Ele escolheu também, ele escolheu os 12 apóstolos para levar à frente esta igreja, né? É importante que o que da Semana Santa essa aqui, então, Jesus também veio para cumprir a missão do Pai Deus. O que era? Para
morrer numa cruz para sofrer paixão, morte e ressurreição. Esta é a missão de Cristo, né? Então, para nós, ela é a vida, é tudo. Então, Cristo que veio, cumpriu a missão, então vivemos nesta semana paixão e a morte e a ressurreição de Cristo. E isto é para a nossa salvação. Então, nós cristãos temos as cerimônias dentro da igreja. Estamos revivendo isso. Então, já começamos com a Semana Santa, com o domingo de Ramos, a entrada triunfante de Jesus em Jerusalém, que ele não entra montado num tanque de guerra, né? Ele é um rei diferente dos outros. Todos os outros reis, Herodes, Pilatos, César, tinham seus exércitos. Jesus não, Jesus ele embarca num burrinho para entrar. Ele aqui, eis o rei que entra em Jerusalém, manso e humilde de coração, levando como arma poderosa uma pequenina palavra que é amor, doar a vida aos outros para salvar a todos, né? Então aí depois, vem a Segunda-feira Santa, que nós na igreja celebramos a celebração penitencial, damos a absolvição dos pecados às pessoas que vêm, fizemos uma cerimônia. Terça-feira também nós fazemos isso, né? A terça-feira. Quarta-feira também tem a celebração penitencial. Aí quinta-feira entra a instituição da Eucaristia, que Jesus previu que nós precisávamos, além de um alimento para sustentar o nosso corpo, nós precisávamos também de um alimento que sustentasse o espírito, o sentido da nossa vida. Então ele ficou no meio de nós com seu corpo e sangue, né? E ali também ele institui o sacerdócio. É ali que aparece o sacerdócio. É a instituição do sacerdócio na Quinta-feira Santa. E além do mais, ele mostra esses 12 apóstolos, lava os pés, o lava-pés, para mostrar o quê? Que ele diz o seguinte: eu sou o mestre e senhor, e está certo, ele diz. Só que o que eu fiz neste momento para você? Lavei os vossos pés, para que você também se lave os pés uns aos outros. Quer dizer, tenha cuidado com o teu irmão, com a tua irmã que tu tens ao lado, para que tenha vida, saúde, tudo aquilo que é o necessário para viver bem, né? Não é pegar e lavar os pés da pessoa, né? Tudo bem, mas no sentido de dizer que ele mostra como devemos nós agir o amor às pessoas, amor para que todos tenham vida. Aí vem a Sexta-feira Santa, aí é o dia mais triste da humanidade, né? Porque o homem não quis o seu Criador, não aceitaram a doutrina dele, não é porque ele incomodava. E eles tinham todo medo de perder o poderio dos romanos, e ali então, todo este medo, eles começaram a pensar, temos que eliminá-lo, porque ele vai complicar a vida da gente. E é eliminado, é colocado pregado numa cruz, morre na cruz, né, por nós. Então, na sexta-feira, nós temos a subida no Moro, a Via Sacra, às 6 horas. Depois temos também à tarde, às 15 horas, que é a hora que Cristo, dentro de toda a história da humanidade, foi previsto, foi assim estudado, que foi às 15 horas da tarde que Jesus, no alto do Calvário, expirou, morreu. Então, ali a gente celebra na igreja a esta hora, tem momento da dor ali, da morte de Jesus. E à noite ainda nós fazemos uma procissão, né? Uma procissão aqui dentro das quadras aqui da cidade, com a Nossa Senhora e também com o Cristo morto. Depois a gente se encontra na frente do santuário. Neste dia não se reza a missa, não se pode rezar a missa. É o único dia do ano que não se pode rezar a missa. Não se pode. Então ali é feita uma cerimônia, é distribuída a comunhão, que é da quinta-feira que a gente já preparou. Então é distribuída a comunhão e depois a gente sai da igreja e vai para casa em silêncio. É um dia de luto, é um dia de dor, é um dia de muito de pensar, né? E o sábado santo é o dia de aleluia, é um dia também de silêncio, se deveria ser, porque Jesus está no túmulo. Mas à noite já tem a explosão do aleluia,
por sorte que Cristo ressuscitou. Então aqui a igreja começa a se alegrar, e está toda uma cerimônia de aleluia, de alegria, missa solene, o Sírio Pascal, que entra na igreja aceso, né? Então representa o fogo, Cristo ressuscitado. É a semana para nós importantíssima, porque é dali que depende a nossa salvação. Se Cristo não tivesse ressuscitado, não adiantava eu ser padre, não adiantava ter todos os papas, os santos, mártires, a santa, todas as pessoas que doaram e morreram para Cristo, para quê? Para acabar no túmulo? Não, é porque Cristo ressuscitou. E como Cristo ressuscitou, então nós temos também a vida depois da morte. O nosso corpo vai lá no túmulo, mas a nossa alma não. Ela se apresenta diante de Deus. A nossa alma é esta que a alma é aquela que é resgatada por Cristo, pela sua ressurreição. Um dia também diz, no Evangelho, na Bíblia, que também o nosso corpo vai ressuscitar, do jeito que Deus quer e da maneira que Deus quer. Não se sabe como Ele vai nos ressuscitar, mas o fato é que também dentro da Bíblia está isto. E nós acreditamos e vivemos. Padre, vamos voltar um pouquinho na Semana Santa, né? Na Quaresma. Há um tempo, muitas pessoas ainda fazem, né? Fazem a Quaresma, que são um momento de jejum, né? De fazer promessas. Mas há um tempo atrás, eu me lembro quando eu era pequenininho, na Quaresma não se podia nem falar, né? Muito alto. Isso... Como é que o senhor vê essa mudança que se tem? Porque tem até pessoas que acabam fazendo eventos, né? Festa, enfim, na Quaresma. E especialmente até na Sexta-feira Santa. Como é que o senhor, como padre, vê isso? E como a Igreja Católica também, né? Sim. Se perdeu muito daquelas tradições que nós tínhamos bem mais antigas. Eu também vivi isso, né? Dentro da paróquia onde eu estava, que a minha família morava, era uma semana, a Quaresma era sempre de muita penitência, e tanto que nem mais o sino não se tocava, até era um tal de uma matraca que a gente tocava, né? Fazia aquele barulho assim, e não se tocava, não se escutava música, não havia música, coisas assim, não. É a penitência que a gente fazia de ir à igreja, era as vias sacras, né? Sempre fazer a via sacra, meditando a paixão do Cristo. Depois entrava a Semana Santa, então era mais seriedade ainda. Então, naquele dia, se ia para a igreja, naqueles momentos, eram cerimônias compridas, muitas em latim também, eram as orações, né? Muito em latim. E era respeito muito coisa. Hoje já se perdeu muito disso aqui. Mas depois, isto aconteceu depois do Concílio do Vaticano, a coisa, né, com o Papa Paulo VI, que ele modificou tudo, né? Ele virou a cabeça do padre, era virada para o altar e não tinha nada com o povo, né? Muito pouco com o povo. Aí o Papa fez toda essa reforma na igreja, e pegou a cabeça do padre e virou para o povo, né? E então assim começou. Naquele tempo, a gente mais assistia. Dizia, nós vamos assistir agora. Vamos assistir lá em cima a cerimônia, vamos assistir a missa. Tanto que, enquanto que o padre fazia todas as orações, nós rezávamos outras orações, o terço, porque não havia o diálogo. Então, era assim, não havia toda... Mas depois que... Então, era assistir tudo isso. Depois que o Papa Paulo VI, ele nos virou a cabeça do padre, começou as mudanças dentro da igreja. E então, aqui começou a participação. Eu vou e participo. Então, eu rezo com o padre, canto, tudo. Então, ali já começou esta mudança aqui. Então, já começou dentro da igreja, daí também começou por fora, tudo começa a ficar uma coisa mais, parecia uma coisa pesada, aquela lá, mas não era, porque era o costume, era uma devoção que nós tínhamos, e era muito bonito de viver aquilo, porque para nós era bom, né? Mas
com este passar do tempo, houve todas essas mudanças, então também se tornou também para o povo, se tornou uma coisa mais fácil, não se levou mais tanto como que era aquele tempo de seriedade, ficou uma coisa mais assim, compartilhada, vivida, e ficou um pouco diferente, mas se perdeu muito que era aquilo que é a coisa, né, que o povo gostava, e tantos que ainda hoje, ainda muitos ficam nessa tradição passada, não quiseram mudar, ficaram ali para manter aquilo que para eles era a base de tudo, né? Para nós finalizarmos, o senhor está em Serafina Correia, Sim. falou que é uma terra que o pessoal reza bastante, Sim. tá, acredita bastante, que nós temos 20 e poucas comunidades Sim. aqui. Como é que o senhor vê hoje a cidade de Serafina Correia? Como é que o senhor via antes de vir para Serafina Correia? O senhor estava, né, perto, Casca, Sim. Guaporé, mas não residiu aqui, né? Como é que o senhor tinha a imagem desta cidade? Como é que o senhor observava e como é que o senhor vê hoje, Sim. estando em Serafina Correia? Sim. Eu tive a graça de vir para cá nas Romarias com seminarista, quando estava em Passo Fundo. Eu vim aqui para a missa das 8 da manhã do dia da Romaria, com o seminarista. Então eu já via o povo. Depois eu ficava à tarde, todo dia, na Romaria. Então eu tinha uma imagem assim, muito de devoção, de piedade deste povo, né? Via o jeito deles também, a tradição e o jeito de falar também, né? Que são tutti italiani, não? Parla catalão ou não parla? Sim, parlo tutto. Não compreendo, falo tudo italiano. Eu já venho de uma família de italiani, mas não da Itália direto, né? Já é o nosso italiano estragado, se diz, né? Não é aquele italiano que se fala lá na Itália. Então, eu via o povo assim, eu sempre me admirei aqui, assim, porque são gente nossa, não tem nada de extraordinário, né? Então, eu sempre admirei o que a piedade, quando vinha na Romaria aqui, com seminaristas. Os seminaristas também sempre gostavam, sempre de coisa de viver com este povo aqui, nas confraternizações, tudo que nós fazíamos, que vínhamos. Então, e hoje é aquilo, eu nunca teria imaginado que o superior me mandasse aqui, também tem isso, né? Eu nunca teria imaginado de um dia ser pároco de Serafina, nunca. Poderia ter pensado em ser vigário, vamos supor, mas sempre outros padres na minha frente que levasse à frente. Mas Deus é Deus, né? Então, certamente o Espírito Santo mexe com os superiores e eu, sim, quando ele me passou esse convite, eu só disse, eu vou tranquilo lá, mas como vigário, vou feliz da vida. Mas como pároco, já estava pensando que ia me complicar muito, uma responsabilidade muito grande que eu tinha que assumir. Então, digo, vai ser complicado, porque a minha vida é só seminário, é só formação. Então, tu não tem uma experiência de pároco. Vigário fui em Sarandi, fui em Guaporé, mas e depois fui pároco no Paraguai, mas lá não havia problema, eu estava bem tranquilo. Não havia tanta coisa que dentro lá naquela comunidade de responsabilidade, de coisa, de burocracia, né? Mas dentro de uma paróquia organizada, já tem tanta coisa que tu tem que estar sempre ali maneirando e cuidando e fazer com que tudo isso ande de acordo, né, com a igreja e normas da igreja. Então, para mim, foi um pouquinho assim, isso que eu estava na dificuldade. Não mais, não. Quanto para rezar, viver a minha vida de padre, eu não, isso estava tranquilo, porque eu já estava venho de oração muito forte dentro do seminário, ainda mais com a rapaziada que eu tive que ensinar a rezar e todas as coisas de Jesus Cristo. Então, não havia problema quanto à parte assim religiosa. Mas era aquilo que mais me preocupava, era aquilo que tinha que assumir como responsabilidade de tudo aquilo que temos dentro das comunidades, do santuário, todas as coisas que tem. Então, agora, hoje eu estou muito contente, estou feliz com o povo,
me sinto muito bem acolhido, não tenho nada para reclamar de nada. Todo mundo colabora, todo mundo é interessado. E tanto que também agora fizemos a festa do leitão aí e fui visitar as famílias do interior. E tenho o costume de arrecadar um leitãozinho. Então fomos em 44 famílias, mas é uma maravilha. Todo mundo recebe. Aí eu benzi as famílias, benzi as granjas deles, benzi tudo que havia lá, para que Deus os abençoasse. Mas todos eles, assim, muito disponíveis, eles são muito acolhedores e ajudam a comunidade, né? Tudo isso que a gente faz, que a gente promove, é tudo sempre para o bem da comunidade, porque eu não vim aqui em Serafina para ganhar dinheiro. É uma vocação minha, porque se é para ganhar dinheiro, eu vou lá no Paraná com os meus familiares, fico para lá, não preciso estar aqui, né? Com o padre, mas padre é para doar a vida. Eu doar a vida todos os dias para que a comunidade, cada um encontre vida, Cristo, Deus, oração e fé. Este é o padre. Padre, não tem outra coisa da coisa, né? Então, o que estamos lutando? Estamos lutando para fazer um salão paroquial, né? Fazer um salão bonito paroquial ali, que está já bastante adiantado. Em outubro vamos inaugurá-lo, que a comunidade merece. Um salão que aí para mais de 800 pessoas, muito bem, com tudo bem, as coisas mais modernas que possa existir para a pessoa se sentir bem. Né? Temos problema também com o nosso santuário, que temos que trocar o telhado, né? Então precisa muito dinheiro. Estamos investindo lá em cima nos Verdes Vales, lá em cima na Boa Vista, porque lá também está começando já uma cidade lá, né? Então lá também compramos 2 terrenos e lá vamos construir uma igreja. Sim, vamos construir lá uma igreja também. E já formamos uma diretoria, já temos uma quantiazinha de dinheiro para começar, mas vai ter que precisar muita da colaboração para nós, do povo, da comunidade, para erguermos esta igreja, mas é tudo para o bem da comunidade. Tudo aquilo que entra de meios, de tudo aquilo que as pessoas ajudam, sempre reverte para o bem da comunidade. Tudo. Também o dízimo, o centésimo que se paga, não é para o padre, é para o bem da comunidade. Aquele dinheiro que tu pagas como dízimo é teu. E ainda você que vai desfrutar dele. Por quê? É de tudo aquilo que tu seguras em pé aqui. Seguras o quê? Igreja, salão, os funcionários, toda coisa. Tudo que é dentro da igreja. Então, tudo aquilo reverte para o bem ainda da comunidade. Este é o centésimo que a gente paga. Sustenta. Então, isto é importante e me sinto, então, alegre, muito contente, feliz de estar aqui. E a gente fica aqui até que o superior não... até que o superior manda. Depois, quando ele diz vai para outro lugar, a gente parte. E, às vezes, dói. Porque a gente está muito bem adaptado e está ali com aquele povo todo, tem que partir. Mas é assim, a caminhada do padre é essa. É estar à disposição. Padre, eu gostaria de lhe agradecer por dedicar um pouco do teu tempo. Eu sei que é bem requisitado, que é curto, mas lhe agradeço muito por essa conversa, por estar compartilhando um pouco da tua história e também da história da Igreja Católica. Muito obrigado. Muito obrigado, Thales, também por essa oportunidade. A gente está aí à disposição, quando podemos nos ajudar também a levar à frente tudo que é da Igreja de Cristo, a oração, a fé, tudo isso, né? Estamos sempre aí disponíveis para atender as pessoas e doar a vida, porque o Padre está para doar a vida. Muito obrigado por este momento também, obrigado a todos os ouvintes que tiveram a paciência de escutar a minha história. Muito bom. Muito obrigado, Padre. Muito obrigado a você pela audiência. A gente vai encerrando Sala 203 por aqui e a gente volta amanhã aqui no gauchinho.com, no mesmo horário, nos nossos canais, tanto no Instagram, Facebook e também no YouTube e na nossa Web TV. Muito obrigado. Até mais. Tchau, tchau.
Você que mora em Serafina Correia e região e sofre com dores na coluna, ciático, dores musculares ou nas articulações, precisa conhecer o Instituto Coluna Vertebral. Faremos uma avaliação criteriosa para o seu caso, utilizando os melhores tratamentos na área da quiropraxia e fisioterapia, para que você tenha menos dores, mais saúde e qualidade de vida. Siga a nossa página no Instagram, clique no link da bio e nos chame pelo WhatsApp. 2025 apenas começou e nós, aqui da Urauníque Serafina, já estamos preparados para lhe entregar o melhor tratamento odontológico da cidade. Aqui você faz todos os exames necessários para um diagnóstico correto e preciso do seu caso, facilitando assim o seu tratamento. Estamos preparados e apostos para lhe dar a melhor experiência no seu atendimento. Então, entre em contato agora mesmo e agende a sua avaliação. É simples, rápido e fácil e pode mudar a sua vida.